estudantes do quarto ano e turmas de aceleração. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa e eu, a professora Mauricéia Joana, estou aqui para trabalhar com vocês o conteúdo e-mail. A gente vem falando bastante dos gêneros textuais, né? Gêneros textuais digitais. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o e-mail. Vem em conjunto com aquele tema que a gente trabalhou de cartas, né? A gente falou sobre cartas e que nos momentos atuais, hoje em dia, a carta já não está sendo tão usada. Mas e o e-mail, professora Mauricéia? Está? Sim, a gente ainda troca muita informação através de e-mail, embora existam outras maneiras de comunicações que a gente também já falou em nossas outras aulas e que vamos continuar falando. Mas hoje o nosso tema será e-mail. E aí a gente vai falar sobre isso. Será que vocês já trocaram algum e-mail? Vamos lá, né? Olha só, a gente vai começar falando sobre a nossa rotina, né? Sobre os nossos recadinhos, que é o início do nosso horário, a nossa aula na TV Nova. Então, você que está aí na TV aberta, assistindo a aula, seja muito bem-vindo. Além da TV Nova, nós também podemos assistir a aula pelo aplicativo do Educa Recife. Vocês também já sabem disso. Faz parte da nossa rotina diária esses recadinhos. E vocês sabem que quem está com o tablet, que recebeu aí da escola, já pode acessar diretamente, porque o aplicativo já veio no tablet. Mas se você não tem e está acessando do smartphone da sua família, de alguém da sua família, você pode, se ainda não tem, baixar o aplicativo através do QR Code que está aí na tela neste momento. Então, aponta a câmera do celular e entra aí no site, baixa o aplicativo, certo? E, além de tudo isso, você pode assistir a aula também pelo YouTube. Por quê? Como sempre eu já falei para vocês, lá no nosso canal do Educa Recife no YouTube, você assiste a aula do quarto ano, mas também pode assistir as aulas do primeiro, do segundo, do terceiro, da educação infantil. Tem uma infinidade de aulas que você pode aí navegar e assistir. Aproveita, responde os desafios, responde as atividades e dá um like, porque a gente gosta bastante quando vocês passam lá, deixa aquele like e faz aquele comentário. Então, são essas as opções que você tem para assistir as nossas aulas. E vocês sabem que a única coisa que vocês não podem deixar de fazer é o quê? Deixar de assistir a aula, gente. Isso não pode, vocês já sabem. Mas é isso aí. E aí, gente, a gente vai relembrar, né? Vamos começar pensando um pouquinho. Eu já falei a vocês que o tema de hoje é gêneros digitais e e-mail. Mas antes de a gente começar a falar sobre e-mail, eu quero chamar aqui, na nossa aula, no nosso estúdio, a pessoa que está me fazendo companhia nesse momento e que vai ficar aí com vocês no chat, respondendo aí as dúvidas, questionamentos. Então, eu estou falando de quem? Da professora Sinara. Bom dia, professora Sinara. Tudo bom, professora Mauricéia? E aí, estudantes, estão preparados para essa nossa aula sobre e-mail? Eu estou aqui ansiosa, porque eu quero saber, professora Mauricéia, como é que eu faço esse e-mail? Estou aqui na dúvida. Professora, a gente vai hoje explicar bem direitinho como passar um e-mail, o que é que tem no e-mail e algumas regras que a gente precisa, tá? Mas além da professora Sinara que está comigo no estúdio, eu também tenho a nossa intérprete, né, que está traduzindo a aula para a língua brasileira de sinais. Então, hoje nós estamos aqui com a Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine, para que a gente possa fazer com que mais pessoas acompanhem esta aula. Então, é isso aí. A gente tem a Elaine, temos a professora Sinara e temos também a nossa produção, não é, que a gente está sempre aí acompanhado. Obrigada, produção. Essa produção é sempre maravilhosa, cheia de carinho aí, amor para dar. Mas vamos lá, gente. Agora sim, que a gente já falou, já apresentou todo mundo, vamos trabalhar e-mail, tá certo? Vocês já receberam algum e-mail? Será que vocês têm conta de e-mail? Será, hein? E vocês sabem fazer um e-mail, passar um e-mail, responder? Para quem? Tudo isso a gente vai ver hoje na nossa aula. A gente vai falar sobre e-mail, a gente vai ver a função, né? Quais as funções de um e-mail, as características de um e-mail e as regras para
escrever. Porque a gente na internet, eu já falei várias vezes, tem regra para as coisas, a gente não pode sair fazendo aleatório. Então, do mesmo jeito que todo gênero tem sua característica e a maneira como você escreve, e nosso objetivo sempre é mostrar para vocês que quando vocês vão escrever algum gênero textual, é preciso que você siga aquelas regras, aquelas composições, para poder as pessoas identificarem o texto que você está falando. O que você está fazendo é o seu leitor que precisa identificar qual é a mensagem que você está querendo passar. E no e-mail não é diferente. Mas para a gente iniciar, você já sabe que eu gosto de fazer uma leitura, né? Eu sou a professora que gosta de ler com vocês. Então hoje eu trouxe aqui também, claro, uma dica de livro. Eu não vou fazer a leitura do livro todo, mas eu vou trazer uma dica para vocês, onde vocês podem acessar lá, vocês já sabem onde, na árvore de livro. Acessem a árvore de livro, leiam este livro que fala sobre e-mail. É uma troca de e-mail entre dois personagens muito conhecidos. Um deles é esse aqui. Olha ela aí, gente. Que personagem é esse? Está aí perdidinha, sozinha na floresta. Sabia, professora Sinara, que ela vai encontrar um personagem bem parecido com ela. Parecido assim, eles têm algo em comum. Ah, que legal! Pois Na árvore do livro, né? Na Já vou ler. Isso. Professora, veja bem, nós estamos aí vendo quem na tela? Eu acho que é Chapeuzinho. Isto mesmo, a Chapeuzinho. E ela vai encontrar neste livro, só virtualmente, viu? Ela, aqui na tela eu vou mostrar ela encontrando com ele aí nessa floresta. Mas no livro eles não se encontram, só virtualmente. Quem você acha, professora? Dá um chute aí. Qual será o personagem que tem alguma coisa em comum com a Chapeuzinho e que ela vai fazer essa troca de mensagem? Será que você tem alguma ideia? Ai, é dos contos de fada? Não. Ai, não é dos contos de fada? Ih, tô na dúvida, professora Mauricéia, porque toda vez quando eu olho para essa história, eu só penso no lobo. Eita. Ai, Não é o lobo, professora. não é o lobo. Não é o lobo. E não é dos contos de fada. Não é dos contos de fada. É uma Ai, eu outra não história. sei. Mas olha só, a dica é, este personagem, que não é dos contos de fada, tem alguma coisa em comum com a Chapeuzinho Vermelho. O que será que um personagem... Chapéu. Ah, outro personagem que eu sei que usa o chapéu e que usa o chapéu é uma panela é o menino maluquinho. O menino maluquinho, professora. Olha só, olha ele aí na tela, professora, encontrando com ela. Eu não acredito que era o Saci Pererê. É tão óbvio que eu não acredito que eu esqueci ele. Entendeu, professora? O que é que eles têm em comum, professora? O chapéu. Isso. No caso da Chapeuzinho, é o chapéu vermelho, né? Que é um capuz. E ele é só... Eu esqueci o termo. O gorrinho, né? Ele é tem um gorro, gorrinho né? vermelho. Isso. Isso. E o que eles dois têm em comum é isso. Dois chapeuzinhos, que é, professora, o nome do nosso livro. Dois chapéus vermelhinhos. Olha só, dois chapéus vermelhinhos é a dica, professora, do livro. E nesta história, eles vão trocar e-mails, trocar mensagens. Por quê? Porque a Chapeuzinho vai encontrar essa coisa em comum com o Saci, vai achar interessante e vai começar a trocar mensagens com ele. Então, esta é a dica. Dois chapéus vermelhinhos. É uma história bem interessante que vai falar de e-mail, gente. Olha só legal, o gostei. que é que eles vão fazer, esses dois aí. Ela é famosa no mundo inteiro, né? A Chapeuzinho é famosa. Ele é um modesto brasileiro, né? Ele é um personagem do folclore brasileiro. Ela fala francês e alemão. Olha. Ele fala um português bem brasileiro. Mas ambos, por incrível que pareça, eles têm um gosto bem parecido. Por quê? Porque eles adoram usar o quê, professora Sinara? O chapéu vermelho. Isso mesmo. E como o mundo anda ficando cada vez menor, um belo dia os dois se encontraram no mundo virtual. Foi assim que Chapeuzinho Vermelho e Saci Pererê começaram a trocar
e-mail. Veja só, quem diria, né, professora Sinara? Eu acho que eles entraram em alguma comunidade de vermelho e começaram a conversar lá, né? Vamos ver. Será que foi desse jeito? Olha, eu não vou contar, professora, como foi que eles se encontraram, porque isso aí seria um spoiler. Ah, é verdade. Uma dica. Mas eu trouxe, para a gente iniciar nossa aula sobre e-mail, eu trouxe um exemplo de um dos e-mails que eles trocaram, tá? Não foi o primeiro e-mail, não. Mas foi um exemplo aí. E aí, veja, professora, começa esse e-mail com o endereço do Saci, né? Ele fala o seguinte... o endereço dele é sacipererê@floresta.com.br. E diz o seguinte: cara senhorita Chapeuzinho Vermelho, fiquei feliz demais ao receber seu e-mail na casa de Dona Benta, onde faço umas estripulias de vez em quando. Ah, ele é tão fofinho dizendo que só faz estripulia, olha. Quem conhece esse Saci sabe que é que ele apronta, né, gente? Ela um dia contou a sua aventura com o lobo e fiquei ouvindo. Deu uma vontade doida de estar lá na casa de sua vovó para dar um susto nele, naquele lobo. Onde já se viu isso? Invadir a casa dos outros e fazer o que ele fez? É bem verdade que eu também entro escondido nas casas dos outros. Mas nunca faço maldade de verdade. Apronto no máximo as brincadeiras, como dar nós nas roupas, esconder coisas, apagar as luzes. Aqui no Brasil não existe lobo mau. Tem o lobo-guará, tratado com muito carinho no famoso Colégio do Caraça, em Minas Gerais. Queira aceitar meus cumprimentos, Saci Pererê. Então, olha aí, esse é um exemplo de e-mail. E a gente está vendo aí algumas características que vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá? Mas a gente agora também, eu falei sobre o e-mail do Saci. Vamos ver um e-mail que Chapeuzinho mandou para ele em resposta, em retorno? Olha só, preste atenção no endereço dela. chapeuzinho@forete.com.fr. Vocês sabem, né? Ela não é brasileira, ela estava na França. Caro Saci Pererê, foi ótimo receber sua resposta ao meu e-mail. Achei graça dos nossos endereços de e-mail serem tão parecidos. Viva a floresta! Contei para todo mundo que você queria dar um susto no lobo. Com isso, já arranjou muitos amigos aqui, hein? Li mais sobre você, mas não consegui nenhum retrato seu. Fiquei sabendo que gosta de pitar um cachimbo. Contei para meu avô que não tira o dele da boca, mesmo depois que fumar virou coisa de mau gosto. Aí ele falou: já estou gostando desse seu novo amigo, hein? Um abraço da sua amiga, Chapeuzinho. Olha só, a gente viu aí que a troca de mensagens, os dois começaram a se conhecer, e aí a Chapeuzinho ficou curiosa, querendo conhecer o Saci. Ô, professora, será que era preciso a Chapeuzinho ir pessoalmente, vir, né, ao Brasil, para poder conhecer o Saci? Não, hoje, com as tecnologias que a gente tem, não precisa mais disso. Ele pode até conversar online com ele ao vivo, né? Que é só ligar a câmera e tá lá conversando. Isso mesmo. E sabe qual foi a resposta que o Saci deu para Chapeuzinho para esse e-mail? Qual Imagina. foi? Ela Ai, falou, não sei. ele falou o seguinte, ele mandou, né, no livro, gente, ele mandou uma foto para ela. Mas ele disse exatamente o que a professora Sinara disse, que hoje em dia é muito fácil a pessoa conhecer o outro sem estar perto. Tem várias verdade. maneiras. Isso é bem verdade. Hoje em dia a gente pode se comunicar de qualquer forma. Tem até caixa de e-mail, professora Mauricéia, que já dá a oportunidade de você ligar automaticamente para alguém. Pois é. Agora veja só, a Chapeuzinho lá na França, toda metida, toda chique, e o Saci aqui, ó, um modesto. Lembra que falou que ele era um modesto brasileiro? Pois o modesto brasileiro disse a ela que ela poderia muito bem conhecê-lo sem precisar vir aqui para o Brasil. Esse Saci realmente é muito esperto, viu? É verdade. Ah, Saci! Pois é, mas vamos conhecer um pouquinho sobre o que é gêneros digitais. A gente está falando muito do livro, falando muito da troca de e-mail, mas a gente vai agora conhecer um pouquinho sobre esse gênero digital. Por quê? Porque a ideia é que vocês não só conheçam, mas que vocês também possam fazer uma conta e trocar, né, aí e-mail com as pessoas. O e-mail é um gênero digital.
Os gêneros textuais, eles auxiliam na nossa comunicação. E, atualmente, a internet e as inovações tecnológicas também estão presentes na rotina da maioria das pessoas, né? Por isso, as formas de nos comunicarmos adaptaram-se a esta situação, surgindo assim os textos da cultura digital. Então, tem diversos textos que a gente pode usar para nos comunicarmos. A gente tem as mensagens instantâneas, a gente tem o chat, né, que vocês estão aí neste momento utilizando um deles. Vocês estão se comunicando aí com a professora e ela está trocando as mensagens com vocês. Vocês tiram as dúvidas e ela aí vai respondendo. Então, o chat também é uma maneira de comunicação digital. E a outra também pode ser o e-mail. Por quê? Os gêneros digitais, eles apresentam características muito próprias, como textos curtos e diretos. Apresentam também um diálogo entre os elementos verbais e audiovisuais. Usam abreviaturas e uma linguagem interativa, de diálogo, de conversa. Eles apresentam características muito próprias, como textos curtos e diretos, e que você aí pode abreviar. E aí vamos agora entrar diretamente no nosso tema, né? A gente já falou demais de textos digitais, gêneros digitais, mas a nossa aula hoje é a correspondência, a comunicação através de e-mail. E o e-mail é chamado de correio eletrônico. É um sistema de comunicação baseado no envio e recebimento de mensagens eletrônicas através de computadores pela internet. Professora Sinara, a senhora tem o costume de receber ou passar muitos e-mails? Tenho sim. No trabalho eu utilizo bastante essa ferramenta. É isso mesmo. Ultimamente, a gente usa mais o e-mail no trabalho, né, profissionalmente. Porque no nosso dia a dia existem outras maneiras mais rápidas que as pessoas estão utilizando. Mas o e-mail é uma forma de comunicação formal, que fica lá registrada as nossas solicitações. Então, ó, pelo e-mail, eu uso ele para convidar alguém para alguma coisa, para notificar, para solicitar, comprar, denunciar, relatar e noticiar, e ainda uma infinidade de possibilidades. Então, eu posso no e-mail, no trabalho, usar o e-mail, mas também se eu quiser convidar, por exemplo, a professora Sinara para algum evento na minha casa, eu posso usar o e-mail também. Né? É uma forma assim, mais formal de convite, porque se eu quisesse eu usava outra, uma mensagem instantânea, mas eu quero convidar a professora de uma maneira mais elegante, mais formal, e aí eu faço o quê? Mando um e-mail, não é isso, professora? Isso mesmo, a gente utiliza a caixa de e-mail também para isso. Antigamente, eu utilizava também bastante na faculdade, professora Mauricia, quando eu precisava conversar com meus colegas e com meus professores. É isso aí, isso é uma evolução. Mas, para que a gente possa enviar o e-mail, eu tenho que ter uma conta no local específico chamado de provedor. Esse provedor é onde eu vou colocar lá o meu endereço de e-mail. Esse provedor são as empresas destinadas a esses serviços. Hoje em dia, um deles muito conhecido é o Hotmail, é o Gmail, é o Yahoo. Então, esse tem uma infinidade que você pode utilizar. Mas para que você possa passar o e-mail, para que você possa receber, você tem que ter conta nestes provedores, tá? E aí, olha, gente, para que eu possa ter o e-mail, eu tenho que ter essa estrutura aí que está aparecendo na tela. Tá? Primeiro, eu tenho que ter um nome, né? A conta que eu vou criar, ela tem que ter um nome. Este símbolozinho, arroba, e o nome do meu provedor, seguido do .com.br ou outra terminação, porque existem várias terminações. Tem e-mails comerciais, tem e-mails do governo, e aí, assim, as terminações, elas variam, elas mudam. Mas é necessário que você tenha este provedor, tenha esta característica aí, tá certo? Então, se eu olhar para a característica de um e-mail, eu vou ver aí o nome, @provedor.com.br. É esse que está aí na tela. Mas vamos destrinchar o que significa cada termo desse. Presta bem atenção aí. O nome. O que é que seria o nome? O nome representa o usuário. Sou eu que abro minha conta, é a professora Sinara, é a Elaine. Então, alguém que abriu a conta vai colocar lá o nome. E aí você pode escolher o nome que você quiser. Porque, inclusive, não pode ter dois nomes iguais na mesma conta, tá certo? Então, ele sempre vai lhe dar sugestão. Por exemplo, se eu fosse escolher um nome de e-mail e eu botasse Mauriceia,
Será que eu ia conseguir assim de primeira? Provavelmente não, porque tem várias Mauricéias pelo mundo. E aí, ele ia pedir para eu colocar uma outra caractere, né, para poder modificar. Então, assim, muitas vezes a gente coloca um apelido, a gente coloca qualquer coisa assim para diferenciar, tá? O meu, por exemplo, é Mauri alguma coisa. E o seu, professora Sinara, conseguiu colocar Sinara mesmo? Consegui colocar o meu nome e eu coloco 87, que é o ano em que eu nasci. Ah, então você, para diferenciar, você colocou o seu nome e mais um número, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Então, o nome, ele representa o usuário, como eu falei. E o arroba, que é esse símbolozinho aí, esse A meio arredondado, né, com um círculozinho ao redor, é o símbolo que passa ao computador a mensagem de que esse conjunto de informações é de um endereço de e-mail. O provedor é a empresa que viabiliza o acesso à internet de forma gratuita ou mediante o pagamento de uma taxa. O termo com tem o sentido de comercial e o BR de Brasil. A partir de um endereço eletrônico formado por duas sequências de caracteres separada pelo símbolo arroba, a gente consegue enviar esta mensagem. Por exemplo, está aí o endereço da Chapeuzinho e o endereço do Saci Pererê. Chapeuzinho@forete.com.fr. FR porque da França. O do Saci, sacipererê@floresta.com.br, porque ele é uma conta de um provedor brasileiro. Para acessar a página do e-mail, a gente precisa criar uma senha, não é? Password em inglês, que será identificada sempre que eu quiser entrar na página e verificar a sua caixa de e-mail. Quando você quiser lá, você tem que entrar. Aí você bota o seu login, que é o seu nome, né, como eu falei para vocês, o seu endereço de e-mail e coloca a senha, porque através dessa senha você fica protegido. Então você não pode sair distribuindo a sua senha para todo mundo. Isso mesmo, professora Mauricéia. E vale lembrar também, né, dicas de segurança. Quando você for fazer a sua senha, não pode usar a data do seu aniversário, tem que usar, de preferência, letras, números e símbolos. Anota esse e-mail com essa senha em algum local para não perder, porque é muito complicado quando as pessoas ficam trocando de e-mail o tempo todo, porque você não cria um vínculo com aquele endereço e a pessoa não vai saber mais lhe localizar. Então tem que manter o máximo possível esse endereço. Isso mesmo. E olha, uma dica, viu? Quando vocês forem criar o nome do endereço de e-mail de vocês, coloquem um nome assim legal. Porque, por exemplo... Isso também. Professora, eu tenho uma experiência de um e-mail que eu recebi, que o nome era bolabola, arroba... Olha, bolabola. Não identifica a pessoa em nada, né? Pois não é. faz nenhuma referência. E tem gente que coloca assim, carlaagatinha.com.br. Assim, não tenho nada contra, mas o problema é que no futuro, se você quiser usar, não fica uma coisa muito profissional, não fica uma coisa muito respeitosa. Tenta sempre usar o seu nome, alguma referência mais simples. Não é, professora Mauricéia, que a pessoa vai querer usar posteriormente. O meu e-mail mesmo, eu tenho ele desde a época da faculdade, faz muito tempo. O meu também é bem antigo, viu, professora? Eu não vou nem dizer quanto tempo ele tem para não estar dando ideia aí a ninguém, né? Mas vamos lá. Inclusive, quando eu digo qual é o meu e-mail, o povo fica olhando assim para mim. Vamos lá. Pula isso aí. Mas então, olha só. Uma dica boa é essa da professora Sinara. Coloca seu nome e a data de nascimento, ou o mês, mas que você possa sempre usar seu e-mail para várias coisas sem precisar estar modificando, tá, gente? E aí, olha só, a estrutura de um e-mail está bem aí na tela para vocês verem como é que vocês podem fazer. O que é que um e-mail tem? Primeiro, você vai colocar o para. Para quem eu estou mandando o e-mail? Você coloca o destinatário. E esse para, ele ainda tem duas opções, que são essas duas letrinhas que estão aparecendo aí na tela, que é o CC ou o CCO. O que é que significa isso, professora Mauricéia? CC é você mandar o e-mail para várias pessoas ao mesmo tempo e todas elas vão saber para quem você mandou. É com cópia. Então, eu mando um e-mail para a professora Sinara, com cópia para a professora Josi e para a professora Iris. Quem receber vai saber que mandei para todo mundo. Então, vamos dizer que eu quisesse contar um segredo, mas assim, um segredo espalhado para as três, elas vão saber que não foi tão segredo assim. Mas, se eu colocar com CC,
CO, aí cada um vai pensar que é única, que receberam só o e-mail sem ninguém saber. Eu mandei para tudinho, mas cada um pensa que recebeu sozinho, porque é com cópia oculta, escondida. Ninguém sabe que foi enviado para outras pessoas, tá? Então, quando você for enviar um e-mail, se você quiser, assim, contar um segredo para alguém, mas para muita gente, aí você bota com cópia oculta, porque cada um tá pensando que só ele recebeu, só ele sabe o que tem no seu e-mail. E aí, depois você coloca o assunto do e-mail. Você vai dizer o que é que quer colocar naquele e-mail, tá certo? O que será que teria no meu e-mail? Então, o assunto, no caso aí, seria Branca de Neve, né? Vamos dizer, que é o assunto do e-mail. Gente, quando a gente vai fazer um e-mail, a gente não precisa colocar a data, porque pode colocar se quiser, mas mesmo se você não colocar, automaticamente a data vai aparecer. O momento que você enviou aquele e-mail vai estar lá, qual foi o dia e o horário. Tá vendo aí de ladinho, 12 de agosto, às 9 horas e 3 minutos. Se você quiser colocar, você coloca, senão vai estar aparecendo do mesmo jeito. E aí vem o corpo do e-mail, que nesse caso aí, desse exemplo, diz: Oi Marina, tudo bem? Já li o livro que você me emprestou, Branca de Neve e os 7 Anões. Vamos fazer uma dramatização sobre essa história? Tenho uma boa ideia para isso. Você já começou a estudar para as avaliações? E aí, o corpo do e-mail vai total e no final tem uma despedida, né? Que é beijos, Fátima. Fátima é quem enviou o e-mail. Então, esse corpo é a mensagem e depois tem a despedida, tá certo? E aí, gente, vocês conseguiram compreenderam direitinho o que é um e-mail, quais são as funções, para que servem? Será que hoje, se eu dissesse para vocês assim, vocês vão conseguir, escreva um e-mail aí para a professora, será que vocês iriam colocar? Primeiro vocês sabem que teriam que ter uma conta e um provedor. E depois vocês iriam fazer todos esses passos aí que é necessário para que o e-mail saia direitinho. Será que agora eles conseguiriam, professora Sinara? Agora ficou fácil, né? É só você prestar atenção. Você pensa assim no nome legal para você construir. Você procura aonde você quer fazer esse e-mail. A professora Mauricéia já citou aqui alguns exemplos, não é? E é só partir para o abraço. E ainda é uma atividade bem legal, professora Mauricéia, que eles podem fazer na classe. Eles podem tirar um dia junto com a professora e cada um criar o seu e-mail. E a professora já pode mandar material para esses estudantes também através do e-mail. Olha que legal. É isso mesmo. E vocês, estudantes do 4º ano, que já tem aí os tablets de vocês, é uma maneira mais fácil de trabalhar esse e-mail, passar e-mail para a professora, passar e-mail para os colegas. Agora que estão tudo tecnológicos, tá uma beleza. Isso mesmo, professora. Então, olha, gente, vocês trabalharam aqui e-mail, vocês conheceram as características, as funções do e-mail, como é que a gente pode passar, o provedor do e-mail. E aí, como a professora Sinara disse, vocês já estão assim prontinhos para escrever o e-mail. Por quê? Porque a importância aqui não é só ver como é o e-mail, porque aí depois a gente esquece. Você tem que treinar o seu e-mail. Você tem que estar aí vendo como é que faz. Porque em algum momento você vai precisar utilizar esse tipo de comunicação, tá certo? Então eu espero que realmente vocês tenham aprendido, não é, professora? Isso mesmo, eu espero que tenham aprendido. Qualquer coisa dá para eles revisarem essa aula, né, professora Mauricéia? Até porque eu já falei, né? Tem reprise, tem YouTube, vocês têm várias oportunidades de reverem. E por falar em rever, a gente está encerrando nossa aula de hoje, né, professora? Tava tão boa! Eita, pois é, chegamos ao final, gente, de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, aproveitado. Se vocês tiverem a oportunidade aí, vão fazer uma troca de e-mail, ou vão conversar um pouquinho mais, ou falar mais sobre isso com a tua professora, tá certo? Eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês. Quero agradecer a Laine, agradecer a professora Sinara, agradecer a nossa produção e deixar para vocês um grande abraço e até a próxima aula.